Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou o Neifer França, diretor da QMS, e hoje eu vou dar 3 dicas para você escolher a norma certa para a sua empresa. Bom, antes de começar, vou pedir para você dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho e se você acha esse conteúdo interessante, compartilha, usa esse botãozinho de compartilhamento aí, compartilha esse vídeo lá naquele grupo do WhatsApp, lá de profissionais da sua área, manda para todo mundo para poder assistir esse conteúdo junto com você. Bom, 3 dicas importantes para você escolher uma norma ISO aí para sua empresa. A primeira dica que eu dou é o contexto da organização. O contexto da organização é um requisito presente em todas as normas ISO de sistemas de gestão, mas como eu chamo de contexto não é exatamente como as normas ISO chamam do requisito. O contexto é onde sua empresa está localizada, quais são o ramo de atividade, o que circunda a empresa, como o requisito normativo fala, as questões internas e externas da organização, quais são os agentes regulatórios, em que país ela atua só na América Latina, atua na Europa, atua nos Estados Unidos, para quais países ela faz uma exportação, se ela importa algum produto, se ela atua só no território nacional, se ela atua só no seu estado, enfim, são diversas variáveis que você vai avaliar para entender o contexto da sua organização. Entendendo o contexto da organização, você já consegue saber que normas podem ser mais propícias a agregar valor para a sua empresa. Por exemplo, você é uma empresa de tecnologia. Dentro dessa empresa de tecnologia, existem normas para isso. Então, a ISO 20000, a ISO 27001, a ISO 27701, a ISO 22301, quantidade de negócio. Então, são normas específicas para atuação no que a gente chama de contexto organizacional. Ah, minha empresa é uma indústria química. Eu tenho aqui uma indústria química. Então, qual é o contexto dessa organização? Altamente regulada, então eu escolho talvez a ISO 37301, que é a norma de compliance. Ah, tem um grande risco de impacto ambiental, então eu escolho a ISO 14001. Então, entendendo o contexto da organização, é a primeira dica que eu dou para a sua organização dar o primeiro passo na escolha da norma ISO específica para a sua atuação. A segunda dica que eu dou para você é avaliar os riscos da sua organização, da sua empresa, da sua atuação. Então, o mesmo exemplo que eu dei na primeira dica. Então, eu tenho uma indústria química. Quais são os riscos? São o risco ambiental, é o risco de acidentes. Poxa, então, quais normas que me ajudariam internamente dentro dessa questão? A ISO 14001, meio ambiente, sistema de gestão ambiental, a ISO 45001, segurança e saúde ocupacional, são normas que podem me ajudar. Ah, tem um processo regulado, o processo tem muitos detalhes, obviamente a ISO 9001, que trata sobre padronização de processos produtivos e processos de prestação de serviço também. Então eu posso escolher essas 3 normas, por exemplo, para a minha indústria química. Ah, não, eu tenho aqui, Neifer, uma contabilidade, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu tenho uma empresa com sede administrativa, só uma consultoria de TI, uma consultoria de governança, enfim, qual norma que eu utilizo? Ah, então você está falando de uma atividade mais administrativa. A ISO 14001, nessa questão de riscos, então qual o risco que tem no escritório? Né? Estourar um cano, risco ambiental, estourar um cano, vazar água, energia, então não faz muito sentido, a não ser que, obviamente, as partes interessadas cobram de você, clientes, parceiros, enfim. Mas pensando dentro da organização, quais são os riscos? Talvez continuidade de negócios, eu quero uma empresa perene ao longo do tempo, então eu vou escolher a ISO 22301, que é a norma de continuidade de negócios. Poxa, tem várias questões relacionadas à compliance e também à anticorrupção. Eu vou escolher a ISO 37301 e a ISO 37001, Sistema de Gestão de Suborno. Então, eu vou modulando aqui conforme os riscos da minha organização. Poxa, eu tenho uma empresa aqui altamente regulada,
pelo governo ou por um órgão X regulador. Então, o que eu preciso? Talvez também a ISO 37301 para listar minhas obrigações de conformidade regulatória e atuar nesse ramo de atividade específica. Não, eu atuo na área de prestação de serviços, na área de saneamento, por exemplo. Poxa, então também tem risco ambiental, tem risco de saúde e segurança ocupacional, tem risco de gasto de energia, então eu posso usar ISO 50001, Sistema de Gestão de Energia. Ah, não, Neifer, a minha empresa aqui é uma indústria alimentícia, tem norma para isso. A ISO 22000, Segurança Alimentar. Enfim, são diversas normas ISO, é um catálogo muito grande, a gente brinca aqui que é um cardápio, depende da fome que a organização vai ter. Então você abre aquele cardápio, o que eu vou escolher aqui, né? Eu vou escolher as minhas entradas, o prato principal, a sobremesa. Então, as normas ISO hoje tem quase 100 normas ISO de sistemas de gestão. Então, é um número, são quase uma centena de normas ISO de sistemas de gestão. Então, você pode escolher aquela que se adequa melhor. Poxa, eu tenho aqui, eu sou uma transportadora, a gente tem a SASMAC aqui no Brasil e tem também a ISO 39001 de segurança viária. Então, assim, a gente vai adequando ao mercado e fazendo o ajuste necessário. Essa foi a segunda dica sobre a escolha da norma ISO para sua empresa. A terceira dica, e não menos importante do que as demais, que você tem que avaliar, são os requisitos das partes interessadas. Ou seja, o que seu cliente pede? O que os reguladores pedem? O que a sociedade onde você está localizada pede? O que o Estado, o governo, solicita da sua empresa? Então, as partes interessadas, ou seja, os requisitos das partes interessadas, normalmente essa terceira dica é a que mais gera solicitação de certificados. Por quê? Porque quando uma empresa vai buscar a certificação, em mais ou menos, pelas nossas estatísticas, entre 60% e 70% dos casos, é porque uma parte interessada está solicitando. Seja um cliente, que é o mais comum, o meu cliente está solicitando, seja um órgão regulador, às vezes em legislação, ou o próprio órgão regulador está solicitando, ou novos mercados para eu fazer, para eu exportar, por exemplo, é importante dentro dessa atuação. Então, o que seu cliente está cobrando de você? Vou dar um exemplo para você. A gente tem milhares de empresas certificadas, obviamente. A gente tem uma empresa aqui na QMS certificada que é uma agência de publicidade. Essa agência é uma agência de pequeno médio porte, né? Ela tem um grande cliente na área de tecnologia e o cliente cobrou da empresa a certificação de duas normas, ISO 27001 e ISO 37001. Por quê? O cliente viu o risco dessa atuação na área de segurança da informação, talvez eles gerenciam muita segurança da informação dessa empresa de tecnologia, e também viu um risco de suborno ou corrupção na atuação desse terceiro. Então cobrou dessa empresa a ISO 27001 e a ISO 37301. Então, obviamente, ele levou em consideração esse requisito da parte interessada. Então, essas foram as 3 dicas principais para você escolher a norma ISO dentro da sua empresa. O contexto organizacional, os riscos que a sua organização está sujeita e também os requisitos das partes interessadas. Coloca aqui embaixo no vídeo para mim, nos comentários, se você tem mais alguma dica para você escolher a norma ISO para sua empresa. Antes de sair, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.